Glória a Deus. Irmãos, vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Está em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. É o finalzinho, né? Caminhando para o finalzinho da história de José. O texto antecede um pouco já o falecimento dele. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Bom, esse texto, essa fala, acontece já no finalzinho da história de José, né? E ele passou por várias situações tranquilas, né? Se pegar toda a história de José, ele foi muito bem cuidado pelos seus pais, né? O texto, no comecinho da história, relata até que ele foi até, a gente pode dizer, dar um passo a mais, dizendo que ele foi até meio mimado, né? Tinha uma capa especial, tal, né? A mãe tinha muito carinho por ele, portanto, um zelo muito grande. Mas a história dele muda, né? A história dele muda, mas antes disso ele tem revelações de Deus. Aí foi, poxa, mas como pode? Revelações de Deus, então significa que ele foi ensinado nas coisas de Deus, ele não era uma pessoa leiga, ele era conhecedor das coisas de Deus, porque seus pais o instruíram, ele tinha experiências com Deus, manifestações de Deus na vida dele, mas isso não livrou ele de problemas seríssimos, né? Houve ciúmes, houve rivalidades, ele foi perseguido, ele foi humilhado. A sua emoção deve ter sido quebrada, né? Porque, poxa, você pensar nos seus irmãos te venderem, antes de vender, planejou matar. Aí um que livrou ele, não vamos fazer isso, né? Aí foi vendido. Isso é seríssimo, irmãos. Imagina o que ele pensava sobre família nesse momento. Quer dizer, foi moído nessa área também, virou escravo, perdeu sua liberdade, mesmo mantendo os princípios que ele tinha aprendido, não lhe valeu de muita coisa, pensando humanamente, né? Não lhe valeu de muita coisa, quando ele, por ser honesto, ele vai preso. Hã? Que tal a gente começar a pensar sobre ingratidão, indignação, né? Não é isso? A palavra acho que é indignação. Quantos de nós às vezes falamos, né? Estou indignado com isso, não aceito isso. Pois é, José, ele pode até não ter aceitado, né? Mas aceitando ou não, a condição dele é que teria que passar por aquilo. Não tinha ninguém para socorrer ele, não tinha ninguém para defender a causa dele, a não ser Deus. Mas Deus ficou em silêncio. Deus, na verdade, durante um período se nós colocarmos aí de quase 15 anos, numa concepção humana, Deus ficou em silêncio. Mas, na verdade, ele não ficou. Mas na expectativa de quem estava como escravo, provavelmente a maior expectativa era se tornar uma pessoa o quê? Livre. Então, talvez na cabeça fique, mas quando Deus vai me dar o escape? Quando que o Senhor vai olhar para a minha causa? Né? Ele foi o administrador de Potifar. Né? Por quê? Porque ele fazia tudo corretamente, como ele aprendeu com seus pais, os princípios de Deus, fazer o seu melhor, ele fazia o seu melhor. Ele se tornou administrador da casa de Potifar, que era um homem riquíssimo ali no Egito. Então ele tinha vários bens, ele se tornou um administrador, né? E aconteceu problemas por causa disso, foi preso. 2 a 3 anos talvez, ficou preso, não devendo, mas ficou preso. Na prisão foi um exemplo, ajudou os carcereiros naquilo tudo lá, no que estava acontecendo. Irmãos, mas Deus não estava esquecendo dele.
Só que eu gostaria que você fizesse um paralelo na sua vida. Deus não estava esquecendo dele, não, Deus estava construindo algo na vida de José. Mas por que teve que ser assim? Porque teve que ser. Sabe, muitas vezes nós somos hoje, o povo de Deus está muito frágil. Uma coisinha que acontece é motivo para isso, para reclamação, murmuração, para desentendimento dentro de casa, desentendimento na igreja, por coisas banais. Eu fico imaginando um cristão entrar num negócio desse. Talvez ele se mate. Né? O cristão não pode se matar. Mas estou te falando. Nós estamos, desde o ano passado para cá, nós temos ouvido história de cristãos, frequentadores de igreja, pelo menos, suicídio. Poços de Caldas. Ano passado, ou retrasado, uma moça conhecida na igreja, né? Não importa qual, né? Falar isso, mas a mulher se atirou do alto da igreja. Espatifou todinha lá no chão, morreu na hora. Poços de Caldas. Outro lá, um jovem de outra igreja em Poços de Caldas, suicídio também. Né? E aí se pensar aqui no país, aí você fala, meu Deus, a pessoa chegar nesse ponto é uma aflição, uma angústia tão grande para dar fim na sua vida, para tirar a dor que está sentindo, dar fim na sua vida, não tem esperança, não tem saída. Né? Mas eu estou mostrando aqui uma situação que às vezes nós estamos talvez precisando ser trabalhados, deixar Deus trabalhar na nossa vida. O que deu, o que acontecia com José, que ele tinha essa resistência. Aonde que vinha essa resistência? É muito simples a gente falar, ele tinha fé. Isso é muito simples, isso não me ajuda. Aonde que vinha essa resistência? Né? Porque José era um cara mimado, foi lá mimado lá no começo. Ele recebeu afrontas dos seus irmãos, foi difícil. Irmãos, hoje nós nos firmamos em muitas coisas e estamos esquecendo de nos firmar realmente em Deus.